Até pouco tempo, psicologia e psiquiatria se rivalizavam. Cada uma defendia a sua respectiva área de atuação com detrimento à área rival. Por um lado, psicólogos desaconselhavam o uso de psicofármacos, enquanto psiquiatras frequentemente teimavam em não reconhecer o valor da psicoterapia. Felizmente, isso tem ocorrido cada vez menos nos tempos atuais. Profissionais que estão em dia com os avanços das pesquisas científicas sabem que o tratamento bem-sucedido resulta da combinação do trabalho de médicos e psicólogos. No dia a dia das clínicas psicológicas, vemos pacientes que ainda resistem à visita ao psiquiatra e a tomar psicofármacos. Por um outro lado, estatísticas mostram que medicamentos de depressão, ansiedade têm sido consumidos de forma abusiva. Pesquisas recentes alertam para o fato de determinadas marcas de benzodiazepínicos que são mais vendidas no Brasil do que analgésicos. Os psiquiatras costumam ser evitados pelas pessoas com base na associação entre psiquiatria e loucura. Especialistas em diagnosticar doenças mentais e diferenciá-las, profissionais dessa área, têm um conhecimento especializado da ação dos psicofármacos na bioquímica cerebral e também são aliados dos psicólogos na defesa da saúde mental e da prevenção ao sofrimento. Muitos ainda insistem no ultrapassado argumento de que o uso de medicamentos pode anestesiar o sofrimento, impedindo o trabalho terapêutico. Dependendo do nível de sofrimento no qual uma pessoa se encontra, pode ser impossível conduzir uma psicoterapia sem o uso de medicamentos. É o que pode ocorrer quando o sofrimento vem acompanhado de desequilíbrio bioquímico e cognitivo. Nesses casos, o paciente não consegue pensar com clareza e não pode tirar proveito do tratamento psicológico pura e simplesmente. Sem ajuda medicamentosa, um paciente gravemente deprimido dificilmente levará em conta todos os aspectos de seu histórico de vida, de sua maneira de viver e de pensar. Tampouco será capaz de dar os passos necessários para o avanço do tratamento. No entanto, ainda que os sintomas de transtornos mentais possam ser tratados com sucesso pelos psicofármacos, a resolução duradoura de muitos desses quadros dependerá do processamento de conteúdos envolvidos no problema, que será feito na psicoterapia. Na verdade, as pessoas temem a dependência tanto do medicamento quanto do terapeuta. O que precisa ficar claro é que o tratamento do sofrimento psíquico tem por objetivo livrar a pessoa do sofrimento e possibilitar a sua autonomia tanto quanto for possível. Os medicamentos que agem no sistema nervoso central são chamados de substâncias psicotrópicas. Elas podem agir sobre nossa consciência, percepção, humor, comportamento e podem causar consequências diretas ou indiretas sobre outras capacidades cognitivas. Com elas, se altera a constituição química do cérebro, que pode provocar dependência física e psicológica. Por isso que somente o médico pode estabelecer quando começar, quais as medicações mais indicadas e quando e como parar. O ideal é que se estabeleça uma parceria entre médico, psicólogo e paciente de forma a aliar psicoterapia e medicação, pelo menos por algum tempo. Normalmente o paciente toma os medicamentos na fase mais aguda da doença ou na crise, depois vai diminuindo, até mesmo cessando, sendo que a terapia continua, por ser um tratamento de efeito a longo prazo. Vou dar um exemplo da importância do trabalho em conjunto do psicólogo com o psiquiatra. O psicólogo fica sabendo que o paciente não consegue dormir e que há meses tem apenas 2 ou 3 horas de sono por dia. Ou seja, não tem como fazer uma terapia em estado de estafa causado pela falta de sono. Vem então a necessidade de medicamentos para combater a insônia e o psicólogo recomenda a ida a um psiquiatra para receitar a medicação. É assim que começa a parceria. Existem 4 tipos principais de psicofármacos: os ansiolíticos, os antidepressivos, os antipsicóticos e os estabilizadores de humor. Os ansiolíticos são medicamentos que controlam a ansiedade. Entre os fármacos com propriedades ansiolíticas encontram-se os benzodiazepínicos, buspirona, pregabalina e gabapentina. Quero destacar também um tipo de grupo de medicamentos no quesito benzodiazepínicos, como alprazolam, lorazepam e diazepam. E os antidepressivos, encontramos os tricíclicos como clomipramina, imipramina, amitriptilina, idoxepina e etc. Essas medicações não são somente para a depressão, mas são também para o pânico, perturbações obsessivas compulsivas, bulimia nervosa, anorexia nervosa e estresse pós-traumático.
Os estabilizadores de humor são indicados principalmente para o tratamento de doença bipolar. Ela é o carbonato de lítio, o valproato de sódio, o depaquene, carbamazepina e topiramato. Os antipsicóticos são fármacos muito eficazes no tratamento de esquizofrenia e outras perturbações psicóticas. Os antipsicóticos são classificados como típicos e clássicos, como a flufenazina, clorpromazina, haloperidol ou aldol. O período de tratamento será mais curto se houver uma associação bem-sucedida de conhecimentos vindos da medicina e da psicologia. Afinal, se esses dois saberes trabalhavam separados no passado, era devido ao desconhecimento das redes inseparáveis que nos fazem seres biopsicossociais. Bio, porque nós temos um corpo, um físico biológico. Psico, porque nós temos emoções e uma mente pensante. Social, porque nos relacionamos com as pessoas. E todas essas três se entrelaçam e nos tornam o que nós somos hoje, seres biopsicossociais. Por isso, vamos nos preocupar mais com a nossa saúde física, emocional e mental, porque na manutenção delas é que conseguimos ter uma sobrevivência melhor. Espero ter conseguido dar conta de esclarecer para vocês um pouco sobre a função da psicologia e psiquiatria com relação à saúde mental. Se você gostou, dê o seu like, comente também, compartilhe com seus amigos, me segue lá no canal também se você está vendo esse vídeo pelas minhas redes sociais. Também me siga lá no Instagram, às vezes posto algumas novidades lá, você será muito bem-vindo, beleza? Então espero vocês no próximo vídeo de semana que vem, ok? Fica o beijo do Paulo e até mais.